nós começamos uma série na semana passada, uma série de 3 domingos, serão 3 domingos. Então, no domingo passado, nós tivemos a nosso primeiro capítulo, hoje essa segunda parte dessa série, e na semana que vem nós vamos concluir essa série, que é a série Basileia. A série Basileia, de repente você perdeu o culto de domingo passado, ou você não se lembra, mas a palavra Basileia, ela é um substantivo grego, né? Uma palavra grega que caracteriza e define um reino ou um domínio. E no Antigo Testamento nós vamos ver essa expressão aparecendo por mais de 160 vezes, aonde o Senhor Deus vai mencionar a sua Basileia, né? O seu reino. E esse é o contexto que nós vivemos após Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo ele vem à Terra, ele vem comissionado por Deus, com a autoridade de Deus, para iniciar um reino que no futuro ele então irá concluir esse reino. Então Jesus ele vem iniciar esse reino e agora todos aqueles que passam por ele ou passam pela cruz, nascem em Cristo Jesus, são comissionados a, enquanto viverem nessa terra, vivem com o propósito de expandir esse reino até que ele venha, para que então quando ele vier, ele termine a obra que ele começou e confiou nas nossas mãos. E é claro que nós seremos julgados pela fidelidade e honestidade que tivemos com aquilo que ele entregou em nossas mãos. Afinal de contas, irmãos, essa é a única razão pela qual nós existimos. A única razão pela qual você vive hoje é para que o reino de Deus venha. E na semana passada nós falamos sobre isso, né? Nós tivemos como tema da nossa palavra essa expressão, essa frase, venha o teu reino. E nós falamos sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus é a soberania, o poder e a autoridade de Deus para governar sobre todas as coisas. Nós falamos como é o reino. O reino, ele possui um rei, que é o nosso Deus soberano. O reino possui súditos, que não são todos nós, mas nós que nos submetemos de verdade à soberania, ao senhorio do Senhor. Esse reino possui leis, que são os princípios, as leis e a palavra que Jesus nos entregou, e aí a gente pode resumir isso como o Sermão do Monte. Nós somos um reino porque nós possuímos lugares, né? O reino não está apenas dentro da igreja, ou o reino não está apenas em um lugar específico, mas o reino está em todos os lugares, aonde estamos, diz Jesus, ali também está o reino com vocês. E esse reino, ele possui uma ordem, e a ordem desse reino fala sobre a justiça que traz restauração ao caos causado pelo pecado. Então a bandeira que nós levantamos, a razão pela qual nós vivemos dentro desse reino é espalhar justiça, trazer ordem àquilo que foi quebrado. É claro que, enquanto homens, não temos poder para restaurar plenamente, mas nós cremos que na conclusão desse reino, Jesus virá e então ele sarará toda a terra, ele irá consertar todas essas coisas e não haverá mais caos no mundo, mas a paz do Senhor e a alegria do Senhor. Nós falamos sobre para quando é esse reino, né? Esse reino ele é para hoje, nas nossas mãos, enquanto homens. Mas enquanto homens, como diz Paulo, vemos por reflexo, olhamos como uma imagem no espelho. Mas esse reino também ele virá a ser concluído no futuro por meio de Jesus, quando de fato então o seu reinado e a sua justiça alcançará toda a terra, todos os povos, e no seu reino não haverá mais morte, nem choro, nem tristeza, nem angústia, nem pecado, e o Senhor mesmo estará conosco, o tabernáculo do Senhor será conosco, não será mais necessário o sol, porque a glória do Senhor brilhará sobre toda a terra. A palavra do Senhor fala que as espadas se tornarão em arado, e as lanças se tornarão agora em foices, porque uma nação não pegará mais em armas contra a outra, ou seja, paz, justiça e alegria no Espírito será estabelecida. E aí a pergunta que nós encerramos a semana passada foi: como entramos nesse reino? Entramos nesse reino pela salvação que recebemos de graça em Cristo Jesus. Então Jesus, quando vem à terra, ele vem com a missão de inaugurar o seu reino, de restaurar a ordem que o Senhor Deus então estabeleceu no princípio de tudo. Então Jesus vem restabelecer essa ordem pela autoridade de Deus, por meio do seu reino e os seus discípulos e de leis. E então Jesus ele passa pela cruz, e a cruz então não é o ponto final de Jesus, mas o nosso meio.
a porta por onde nós começamos a entrar pelo seu reino. Pois Jesus diz a Nicodemos, né, que o reino é para aquele que nascer não na carne, mas no Espírito. E esse nascer no Espírito fala sobre aceitar a cruz, a graça de Deus, crer por meio da fé na graça de Deus, vencer os nossos pecados, porque agora nós temos poder para vencer, nós temos essa autoridade de Deus, essa graça de Deus para vencer tudo isso. E então vivermos hoje uma vida onde essa vida reflita o reino de Deus. Então nós não estamos correndo atrás da salvação. Quem está correndo atrás da salvação certamente não vive o reino de Deus. Porque uma vez que salvos entramos no reino, se eu ainda não fui salvo, eu estou perdido. Então, aqueles que foram encontrados e salvos pelo Senhor, nós estamos agora vivendo esse reino. Agora, hoje eu quero dar continuidade a isso. Isso na semana passada nós falamos, né? Nós trouxemos essa frase do Pai Nosso, que venha o teu reino. A segunda frase que eu quero trazer para nós como tema da nossa palavra hoje é que seja feita a tua vontade. Se você puder, diga isso aí comigo em alta voz. Diga comigo, seja feita a tua vontade, Senhor. Diga mais uma vez, levanta a sua mão assim agora onde você está. Diga comigo assim, Senhor, que seja feita a tua vontade. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Se você puder, abra aí comigo a sua Bíblia, no livro de João, no capítulo 6, no versículo 37. Livro de João, capítulo 6, no versículo 37, Jesus então diz o seguinte: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Feche os seus olhos, coloca a sua mão na altura do seu coração. Espírito Santo de Deus, Pai, nós oramos e te agradecemos. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, o teu favor é sobre as nossas vidas. Pai, nós oramos e te pedimos que o Senhor venha nos alcançar nessa noite, que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração e nós sejamos, Pai amado, impactados, tocados, confrontados, consolados, que na medida da necessidade do nosso coração, o Senhor venha operar pela honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu querido, eu quero trazer para você nessa noite uma reflexão na palavra do Senhor. E eu gostaria muito que você me desse a sua atenção por esses próximos minutos. Quando nós falamos sobre o reino de Deus, falamos sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas. Isso, obviamente, inclui a nossa vida. Uma vez que os súditos do reino são aqueles que se submetem à soberania de Deus, nós não podemos falar sobre reino de Deus se não falarmos de a vontade do Senhor ou a soberania do Senhor sobre nós. E quando nós falamos sobre a soberania do Senhor sobre nós, nós estamos falando que os seus sonhos, os seus planos, a sua vontade, os seus desejos sejam soberanos na nossa vida. E hoje nós, no nosso calendário, na nossa liturgia de igreja, nós celebramos o culto de primícias. E a primícia, como vocês sabem, fala sobre a melhor parte oferecida ao Senhor. E sem dúvida alguma, a melhor parte que podemos oferecer ao Senhor fala sobre o nosso coração. Jesus, quando é interrogado a respeito dos maiores mandamentos, o primeiro mandamento, o melhor e maior mandamento, Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas e não adorará a outros deuses. Ame a Ele de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo entendimento. Esse é o maior de todos eles. Então, quando nós falamos sobre primícia e o primeiro, o que deve vir primeiro para nós no reino de Deus, fala sobre a soberania, o nosso amor ao Senhor e Ele controlando tudo em nossas vidas, o nosso coração, a nossa alma, a nossa força, o nosso entendimento, o nosso tempo, o nosso tesouro, o nosso talento, tudo que possuímos, isso sim deve ser entregue nas mãos do Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que
não existe forma de viver no reino de Deus na qual Deus não reine sobre tudo. O reino de Deus não é um reino dividido. Que fique bem claro isso para você. Sabe, talvez nós vamos ter organizações humanas onde uma pessoa vai puxar para um lado, uma outra vai puxar para um outro. Mas no reino de Deus, o que impera é a sua vontade, é a sua soberania. E dentro desse contexto de reino dividido, irmãos, nós precisamos combater isso, porque isso pode estar acontecendo na nossa vida. Nós podemos estar sendo pessoas ou súditos infiéis, né, que não se submetem plenamente às leis do seu Senhor ou à vontade do seu Senhor. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que uma vez que Jesus inaugura o reino e ele se torna a porta de entrada, ele também se torna um ponto de referência para o reino. Amém? Então, nós costumamos dizer que Jesus, ele é o nosso padrão e o nosso alvo numa vida com Deus. E essa vida com Deus fala, obviamente, sobre essa vida no qual nós estamos inseridos no reino de Deus. Então, uma vez que eu aceitei Jesus, passei pela cruz, fui salvo, então a minha vida agora ela se volta aonde eu olho para Jesus como um padrão de vida. Quando a palavra do Senhor vai falar, por exemplo, sobre santidade, ela não vai dizer que o padrão da santidade é o pastor da igreja. Então você nunca deve olhar para mim e dizer, puxa, eu preciso ser santo como o pastor é santo. Não, que nós sejamos santos como Jesus é santo. Porque quando eu tomo pessoas comuns como um padrão para mim, e caso eu ultrapasse numa ideia de justiça e mérito, eu ultrapasse o coração daquela pessoa, então eu vou me sentir acima de todas as coisas e o meu coração se torna arrogante. Mas quando Jesus ele é o nosso padrão, nós sempre estaremos abaixo dele. Isso sempre vai nos colocar numa posição de humildade. E quando ele se torna um alvo para nós, isso fala sobre um anseio de viver como ele viveu. Então vamos lá. Jesus, ele é um padrão e um alvo para aqueles que passaram pela cruz, renasceram em Cristo Jesus, nasceram no Espírito e agora vivem nesse reino. Então, como súditos, nós obedecemos os princípios e valores que Jesus carregou e trouxe para nós à terra. Então, todas as coisas, quando nós vamos falar sobre viver uma vida com Deus, nós podemos olhar para Jesus, das mais simples às mais complexas. Por exemplo, quando vamos falar sobre oração, né? Uma das principais razões pelas quais nós oramos é porque mesmo Jesus sendo Deus, ele orou e ele tinha uma vida de oração. Então, se mesmo ele sendo Deus, ele orava para estar em conexão com o Pai, por que nós não vamos orar? E quando nós aplicamos o exemplo de Jesus, nós trazemos sobre nós uma necessidade, uma responsabilidade de fato, nos render a como Jesus vivia. E dentro disso, então, dentro desse contexto agora sobre o reino de Deus, sobre a Basileia, quando Jesus ele inaugura o reino, ele também revela o caminho por qual ele vivia. E o caminho pelo qual Jesus vivia não era a sua intuição, não eram os ensinamentos dos seus rabinos, não era aquilo que ele ouvia a respeito de tendência, mas os caminhos de Jesus falam sobre a vontade do Pai. E ele diz isso de uma forma muito clara no versículo 38. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus nos deixa que, como padrão do reino de Deus, nós devemos buscar viver a vontade daquele que nos enviou. Esse é o nosso primeiro padrão. Isso deve ser o normal. O normal no reino de Deus, irmãos, não é aquilo que nós, como seres humanos, pecadores, fazemos. E isso cessa em nós, precisa acabar em nós um falso entendimento de que, um exemplo, eu como seu pastor sou o maior padrão para você como reino de Deus. Não, meu irmão, o padrão para nós como reino de Deus é Jesus. Porque como homem eu vou falhar em muitas das vezes em entregar a soberania ao Senhor, mas se quando eu falhar, você falhar também pela minha falha, então você está vivendo errado.
Você está fazendo errado tanto quanto eu estou fazendo errado. Então, quando nós entendemos isso, nós temos Jesus como padrão e como exemplo para nós a ser feito. Então, como exemplo, Jesus nos ensina a viver não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Pastor, eu entendo que eu tenho que viver a vontade de Deus. Então, se você entende, meu irmão, eu vou encher a sua paciência nessa noite para que você entenda muito mais e isso fique muito claro. E viver a vontade de Deus, meu irmão, não fala apenas para aqueles que, como eu, por exemplo, seguem um ministério eclesiástico, né? Não, o pastor tem que seguir sempre a vontade de Deus, porque ele tem que saber o que Deus está falando para a igreja. Não, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. Uma vez que na semana passada nós deixamos bem claro, né, meu irmão, que a igreja não é o reino de Deus, toda a nossa vida fala sobre o reino de Deus agora que fomos salvos em Cristo Jesus, então eu preciso sim saber qual é a vontade do Senhor para todas as coisas na minha vida e não mais me pautar pela minha intuição. Em Lucas 22, 42, eu gosto muito desse texto, porque olha, presta atenção no contexto aonde nós estamos aqui. Jesus ele diz o seguinte: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Qual é o contexto aqui? O contexto é que Jesus está se aproximando da cruz. Jesus sente já a cruz, né? Aquele castigo vindo sobre ele. E nesse momento Jesus faz uma oração dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Essa era a vontade de Jesus. Naquele momento, 100% Deus, mas também 100% homem. Então, a humanidade aflorada de Jesus, ela tenta fugir da vontade de Deus. Sabe, meu irmão, é bom que você entenda que enquanto homem, nós vamos estar sempre sendo tentados a viver a nossa vontade, de uma forma muito indiscreta, por vezes que nós nem percebemos. Então, seja muito humilde, porque talvez você já nem está prestando mais atenção na palavra, porque eu comecei a falar sobre vontade de Deus, você diz: não, pastor, mas é porque eu já vivo muito bem a vontade de Deus. Será mesmo, irmãos? Ou será que nós, às vezes, em alguns momentos, nós estamos nos rendendo à humanidade? Porque Jesus esteve sujeito a isso. Ele é o padrão, mas também é o exemplo. E dentro do seu exemplo, Jesus, então, ele coloca a vontade de Deus muito acima da sua. Porque Jesus, ele se entrega à cruz. Óbvio, ele é entregue à cruz por amor de Deus a nós, mas também a sua obediência à vontade de Deus. E o que eu quero que você entenda é que o reino de Deus fala sobre um amor do Pai que operou em nós e a nossa obediência entregue à sua vontade. Amém? Então, por amor nós fomos resgatados, por graça nós somos libertos, por bondade nós somos atraídos, mas nós precisamos entregar uma vida em obediência como Jesus. E isso é algo que talvez, irmãos, muitos de nós estamos falhando nas nossas práticas de reino de Deus, porque de repente na nossa casa nós estamos criando os nossos filhos não conforme a vontade de Deus, mas conforme a nossa vontade. Porque talvez você, como pai, como mãe, está imputando no seu filho uma necessidade que ele seja algo que você quer que ele seja, e não que Deus está falando sobre ele. E isso é muito importante. E sabe, irmãos, isso não é algo, nossa, pastor, isso é inacreditável. Isso é muito comum. Quantos irmãos, eu conheço muitos filhos de pastores, por exemplo, que eles têm direções de Deus e Deus já falou com eles, mas os seus pais estão ali tentando imputar a sua vontade. E muitos de nós às vezes fazemos isso. Talvez você não faz isso com o seu filho, mas você faz isso com a forma como você vai gerir os seus sonhos, a sua vida financeira, por exemplo, como você vai construir a sua família, a forma como você cria os seus filhos. Você é estúpido e ignorante com os seus filhos, porque o meu pai foi assim, ok, o seu pai foi assim, mas na cruz do Calvário você é curado dos seus traumas passados. Então seja um pai tão bom, ou melhor, isso não ficaria legal, né? Mas um pai bom, a fim de que você consiga gerar no seu filho, na sua família, uma aproximação da sua bondade à bondade de Deus. De forma que o seu filho, quando ele for falar sobre um pai bom que é Deus, ele consiga dizer: puxa, então Deus deve ser muito melhor do que, por exemplo, o meu pai é isso. O meu pai é bom, puxa vida, Deus ainda é melhor. Essa deveria ser o entendimento que nós deveríamos causar de forma indireta dentro da nossa vida como um todo.
Sabe, quantos de nós decidimos para onde iríamos, né? A nossa profissão, aonde vamos morar, todas essas coisas conforme, é porque esse lugar aqui é um lugar muito bom, né? Essa aqui está rendendo muito dinheiro. Ou seja, nós estamos sempre buscando caminhar pela nossa vontade. E nós nos esquecemos que nós, uma vez que fomos salvos em Cristo Jesus, a vontade dele, ela é soberana, ela precisa ser soberana na nossa vida. E olha isso, meu irmão. Jesus aqui não está numa questão de decisão de se ele vai para a Judéia ou se ele vai para Betesda ou para outro caminho. Não é uma situação de estrada ou uma situação corriqueira. Fala sobre a sua vida. Sabe, fala sobre morte, fala sobre aquilo que, como humanos, nós mais tememos, mas ainda assim, ele não foge da vontade de Deus e que ele se entregasse. E Jesus, ele continua demonstrando isso. Então, até o fim da sua vida, Jesus, ele é fiel e obediente. Então, Jesus, ele se rende com plenitude à vontade de Deus. Do início da sua vida até o fim, ele é conduzido à sua morte por ser obediente ao Senhor. E como súditos do reino de Deus, irmãos, o nosso desafio é vivermos como Jesus viveu, completamente rendido à vontade de Deus sobre todas as coisas na nossa vida. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, nós vivemos o reino de Deus quando nós vivemos a vontade de Deus sobre nós. E o meu convite para você nessa noite é, de fato, você se perguntar: o quanto eu tenho vivido pela minha vontade, o quanto eu tenho vivido pela vontade de Deus na minha vida? O reino de Deus, irmãos, o reino de Deus não é para aqueles que governam a si mesmos, cheios de orgulho, cheios de arrogância, de traumas, feridas, mas o reino de Deus é para aqueles que humildemente negam a si mesmo e tomam uma cruz para si. O que essa cruz fala, irmão? Fala por muitas vezes a gente se submeter àquilo que nós não queríamos fazer. A cruz não era o que Jesus queria. A cruz não foi o que Jesus sonhou. A cruz não foi o que Jesus desejou. Não, Jesus não acordou naquele dia dizendo: que vontade que eu estou de morrer na cruz. Por muitas vezes a vontade de Deus será como uma cruz para nós. Porque às vezes fazer algo a fim de agradar ao Senhor vai ofender a nossa vontade. Mas o que a palavra nos ensina é: carrega essa cruz. Carrega essa cruz, porque existe uma ótima garantia. A palavra do Senhor vai dizer que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. A palavra do Senhor vai dizer, e o profeta Jeremias vai dizer, que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. E que os seus planos são planos de paz e não de mal, para dar o fim que desejamos. Qual é esse fim, irmão? É um reino eterno, onde não há mais paz, mais choro, não há mais tristeza, não há mais angústia. E é isso que nós precisamos entender. Tudo que Deus faz é para cooperar com um fim abençoado que Ele tem para nós. Pode ser que por muitas vezes esse fim próspero e abençoado nós não vamos experimentar tanto assim na terra, mas enquanto estivermos nessa terra, ainda teremos o seu cuidado sobre nós quando somos submetidos à sua vontade. Porque, meu irmão, nós precisamos nos livrar de uma mentalidade humana e entender que a nossa vida não é isso daqui. Isso daqui é um processo que nos conduz à nossa vida como um todo em Deus. A nossa vida com o Senhor é para a eternidade. Nós aqui estamos nos preparando ou semeando aquilo que vamos viver na eternidade. E qual é o problema, meu irmão? Nós carregamos um pouco de cruz aqui nesse período. Para enfim, então, ainda que nós não tenhamos tantas alegrias nessa terra quanto esperávamos, mas que na eternidade nós teremos uma vida de prazer, alegria e satisfação no Senhor. E dentro disso, eu quero mais uma vez aqui trazer um outro testemunho de Jesus. O quanto Jesus ele entendia isso, ele tinha a capacidade de negar a si mesmo na terra
para que a vontade de Deus seja cumprida e ele vivesse o reino de Deus por inteiro, em Marcos capítulo 3, o versículo 31 ao 35, diz o seguinte: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E Jesus então diz: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Agora, presta atenção nisso, irmão. Jesus, ele havia abraçado de uma forma tão grande a sua missão na terra de trazer o reino de Deus, que ele, por muitas vezes, ou melhor, que ele viveu uma vida onde ele foi capaz de negar tanto a si mesmo, que o seu contentamento não estava naquilo que era uma afetividade humana, mas naquilo que agradava ao Senhor. Eu sei que esse é um texto delicado, porque não é intuito meu que você abandone a sua família, você se esqueça da sua família só porque eles não estão amando o Senhor. Muito pelo contrário. Mas a grande questão é que mesmo enquanto a minha família ainda não estiver amando o Senhor, eu consigo me contentar no Senhor por se submeter à sua vontade. Porque submeter-se à vontade do Senhor fala sobre viver o seu reino e uma garantia de uma eternidade na bênção, ainda que eu carregue um peso no meu coração de tristeza de a minha família não submeter a isso por um tempo. Nós cremos em nome de Jesus que isso vai acontecer, mas será que nós sabemos ser satisfeitos no Senhor por simplesmente viver a sua vontade? Porque esse é o nosso desafio. Esse é o padrão. Esse é o alvo, irmãos. O padrão e o alvo não é abandone a sua família, esqueça a sua família, não se preocupe mais com a sua família, mas eu consigo me contentar em viver a vontade de Deus, mais do que possivelmente eu carregue de dor pelo fato da minha família ainda não se submeter ao Senhor. Esse é um bom confronto para o nosso coração. Esse é um bom exemplo. Esse é um bom testemunho. Esse é um bom coração para ser avaliado e copiado. Esse é o intuito do Senhor para nós. Que nós tenhamos um coração, irmãos, capaz de se alegrar por simplesmente fazer a sua vontade, acima até mesmo das suas tristezas e dores mais afetivas que carregamos no nosso coração humano. Pastor, a minha família ainda está resistente ao Senhor, o meu marido ainda não quer saber de aceitar o Jesus, os meus filhos ainda estão perdidos, eu tenho orado, tenho jejuado, tenho pregado para eles, mas nada tem acontecido. Eu imagino que seu coração esteja doendo, imagino que com isso você de certa forma sofra, mas o exemplo que Jesus nos dá é que o nosso maior contentamento precisa estar em continuar fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus. Não é deixar de amar e deixar de sentir compaixão, mas é o meu contentamento no Senhor está acima de todas essas coisas, das minhas mais profundas decepções. O quanto o meu coração de fato ama viver a vontade de Deus. E para a gente concluir nessa noite, eu quero usar um texto que vocês conhecem muito, nós conhecemos muito. Romanos 12, Paulo fala no versículo 1 sobre um assunto e ele emenda no versículo 2, meio que como uma prosseguindo, mas também uma conclusão, e eu quero juntar esses dois textos aqui no entendimento para nós aqui. Em Romanos 12, 2, Paulo vai falar sobre a mudança de mentalidade. Só que antes de falarmos sobre isso, o que é necessário que a gente entenda é que nós somos criação de Deus. Amém? Eu creio que você é criação de Deus. Amém? Eu creio que você crê nisso também. Então diga comigo, eu sou criação de Deus. Diga mais forte, só para você crer nisso, diga bem forte. Diga, eu sou criação de Deus. Amém? Então você é criação de Deus, você sabe disso, glória a Deus por isso. A grande questão, irmãos, é que ninguém melhor do que o Criador sabe
a razão da existência da sua criação. Em outras palavras, ninguém melhor do que Deus para saber o porquê nós existimos ainda. Mas, para ser mais claro ainda, ninguém melhor do que Deus sabe por que você ainda está vivo. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que a minha vontade nunca será melhor do que a vontade e o propósito que o meu Criador teve quando me criou. Nada, nenhum bom pensamento meu, nenhuma boa intuição, nenhuma boa análise, planejamento de vida, por melhor que eu faça, não será maior do que o propósito pelo qual eu existo, que o meu Criador me deu. Então, dentro disso, o que eu preciso entender, meu irmão, você pode até mesmo não escolher viver a vontade de Deus, mas você nunca poderá dizer que a vontade de Deus não é muito superior a nós. Porque, como propriamente Paulo diz no versículo 2, a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E eu duvido muito, meu irmão, que por todas as vezes que você viva a sua vontade, você viva uma vontade boa, agradável e muito perfeita. Porque por muitas das vezes nós agimos pelo nosso umbigo e fazemos bem a nós, mas trazemos desgraça ao nosso redor. Mas a vontade de Deus, ela é perfeita. E aí no versículo 2, então, ele faz um confronto. Nesse confronto, ele diz: não se amoldem ao padrão humano, mas... ele vai dizer, não se amoldem ao padrão humano, mas renovem a sua mente para que conheçam a vontade do Senhor. Então, ele está falando sobre duas coisas. Primeiro, não amoldar ao padrão do mundo. Entenda algo, meu irmão, que o padrão do mundo é concorrente da vontade de Deus. O padrão do mundo e a vontade de Deus são como água e óleo, não vão se misturar. São coisas completamente contrárias. Então não tem como você achar que você vai viver a vontade de Deus por inteiro sem ofender alguém ou até mesmo o mundo. Por isso Jesus já disse, olha, em meu nome, por amor a meu nome, vocês serão perseguidos, porque o mundo não compreende vocês. Não é porque o homem, né, a pessoa que não me compreende está endemoniada, isso aí não, é porque eles não caminham na nossa ordem. Nós vivemos numa ordem restabelecida pela justiça. O mundo é a ordem do caos. Então, qual é o padrão do mundo? O padrão do mundo é o orgulho. Eu faço do meu jeito. As coisas vão ser como eu acho que tem que ser, porque eu sei o que é bom para mim. Somente eu sei o que funciona para mim. Autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Eu consigo fazer isso sozinho. Até tem uma musiquinha assim, nova, que toca muito nos jovens, né? Que eu não preciso de ninguém para fazer besteira comigo. Autossuficiência humana. O homem vai ensinar mais do que nunca sobre a autossuficiência, sobre você não precisa da ajuda de ninguém, não dependa de ninguém, seja completamente dependente. Mas ao mesmo tempo, nisso tudo, a ordem humana fala sobre o caos causado pelo pecado. Esse orgulho, essa autossuficiência. A gente vê a sociedade, o que está acontecendo. O quanto tudo é desordeiro. Porque enquanto uns pensam que a sua vontade ela é muito boa, ela vai desandar em vários outros lados. Nada é perfeito no que o homem faz. Agora, o que é a vontade de Deus? Ou melhor, como é, pastor, a vontade de Deus? A vontade de Deus, nós conhecemos ela pela sua lei. Se fazer a vontade de Deus é ser obediente ao Senhor, então nós seguimos a lei do rei. Então, como saber quais decisões eu tomo na minha família? A palavra de Deus já te entrega o princípio. Como fazer, pastor, para administrar o meu dinheiro? A palavra de Deus também te entrega o princípio. Então, quando eu conheço a palavra de Deus, eu conheço também a vontade de Deus. Agora, o problema é que muitos de nós, irmãos, numa preguiça de nós crescermos no Senhor, numa falta de fé em aproveitar da palavra do Senhor, nós ficamos procurando respostas na boca do homem, na boca de profetas. E aí você começa a ir nessas igrejas pentecostais que não tem muita coisa para te acrescentar, numa revelação furada que você precisa de ouvir de Deus, de alguém, e às vezes, na grande maioria das vezes, é mentira do que qual é a vontade de Deus para mim. A palavra do Senhor fala.
E quando eu trago ela para a minha vida, irmão, eu sei aplicar isso. Eu aplico isso pelo entendimento do Espírito Santo. Então, de um lado nós temos o padrão do mundo, orgulho, autossuficiência, o caos. Do outro lado nós temos a vontade de Deus, a submissão, a obediência, a dependência de Deus, a santificação, a fugir da aparência do mal, a vontade de Deus, de sermos bem-aventurados, de sermos justos, de sermos mansos, de sermos humildes, os frutos do Espírito, vontade de Deus. Então, dentro desse primeiro contexto, o que Paulo diz é: não ande à ordem do mundo, ande à ordem do reino, que é a vontade do Senhor. E segundo, quando ele fala sobre, e então você saberá qual é a vontade do Senhor. Agora, quando a gente entende o texto como um todo, ele vai falar que é necessário uma mudança de mente, ou uma renovação de mente, para entender qual a vontade do Senhor. Então, eu não me amoldo ao padrão do mundo, mas como eu estava nesse mundo, eu preciso passar por um processo de renovação de mente para viver a vontade de Deus. Então, para saber qual é a vontade de Deus, nós precisamos passar por metanoia, uma conversão permanente de estado, uma transformação mental, uma completa mudança de pensamento. Por quê, pastor? E o que isso quer dizer? Porque, meu irmão, para você viver a vontade de Deus, você precisa sair da ordem do mundo, sair do controle. Eu preciso abandonar o controle. Eu preciso parar de querer controlar a minha vida, querer controlar o meu futuro, querer controlar as minhas decisões, querer controlar o meu amanhã e querer controlar as coisas. Por isso a gente vai se entregando em ansiedade. O que é ansiedade? O medo do futuro, a nossa vontade de querer controlar aquilo que não cabe a nós. Então, nós precisamos passar por uma renovação de mente para viver a vontade de Deus. Essa renovação fala sobre sair do controle, é o negar-se a si mesmo. E é o que Romanos 12, no versículo 1 diz: oferecer o seu corpo como sacrifício. Oferecer o corpo como sacrifício fala sobre entregar a sua vida humana ao Senhor. Render toda a sua humanidade ao Senhor, os seus sonhos, os seus anseios, os seus desejos, as suas vontades, os seus pensamentos. Para que então, de fato, eu viva a vontade de Deus. O que eu quero dizer com tudo isso, meu irmão? O que eu quero dizer com tudo isso é que, sem entregar uma primícia ao Senhor, sem sermos primícia de Deus em tudo, nós não vamos viver a realidade do reino de Deus na nossa vida. Porque quando nós não entregamos a primícia de tudo ao Senhor, nós continuamos com o controle. E o reino de Deus não é um reino dividido. Deus não vai fazer meia bênção porque você tem meio controle e ele meio controle. Deus não tem sociedade com ninguém, meu irmão. Deus não divide ações de empresa. Ou é tudo dele, ou então nós não somos dele. Que seja sim o seu sim, que seja não o seu não. Ah, quem dera se fossem quentes ou frios, mas vocês são mornos, vocês estão no meio do caminho. O maior problema para o crente, irmão, não é cair em pecado, porque para o pecado existe graça. O maior problema para o crente é querer continuar dominando a sua vida. Nós cremos no livre-arbítrio que recebemos em Deus. E o nosso problema é não entregarmos isso à soberania de Deus e dizer: Deus, que o Senhor seja soberano sobre todas as coisas. E a partir de hoje eu não tomo mais nenhuma decisão se não for o Senhor, porque eu quero de fato viver o teu reino. Eu quero terminar te chamando a um tempo de oração. E esse tempo de oração não é um tempo onde você vai pedir: Deus, que venha o teu reino. Você pediu isso na semana passada, agora você não vai pedir isso, pede amanhã, meu irmão. O que eu vou fazer hoje, pastor? Eu vou entregar a minha oferta de primícia ao Senhor, o meu coração, oferecer o meu corpo em sacrifício, oferecer a minha vida humana, oferecer quem eu sou, sair do controle. Isso é conversão. Conversão não é botar uma roupa de crente, a Bíblia debaixo do braço e frequentar um culto. Conversão, meu irmão, não é simplesmente o cara, ele bebe, não bebe mais, mas ele continua o mesmo mau caráter. Conversão, irmãos,
Não é você simplesmente agora ser membro de uma igreja, frequentar uma célula, ser discipulado por alguém, devolver o seu dízimo e devolver a sua oferta. Isso tudo fala sobre aquilo que nós fazemos. Mas o que nós temos que fazer em oferecer a nossa vida para que o Senhor Deus controle tudo isso? Eu quero te convidar nessa noite a render de fato o seu coração aos pés do Senhor. O reino vem para aqueles que se humilham, Senhor. O reino vem para aqueles que são dominados pela bondade de Deus. O reino vem para aqueles que se submetem ao seu senhorio. O reino é para aqueles que saíram do controle, por aqueles que tiveram uma mentalidade renovada e não querem mais controlar as coisas, mas estão em dependência do Senhor. O meu convite para você como seu pastor, meu irmão, é te chamar e te convidar a viver uma vida que talvez você acha que está vivendo, mas de fato você não está, irmão. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ela vai ter algumas cruzes aí no meio do caminho, mas tem redenção. E o problema é que muitos de nós estamos vivendo até hoje no mesmo lugar. Não estou falando de prosperar, de ter dinheiro. Não, irmãos, eu estou falando de uma condição de mente. Sabe? Uma mente pobre. Uma mente que é 100% humana. Não é uma mentalidade de homem espiritual que se rendeu ao Senhor e vive por isso, pela vontade de Deus.